A conferência desta noite se intitula Mudando a Palavra. É um tema realmente sério. As pessoas ficam nervosas por isto. Porque todos têm uma Bíblia favorita. Um pode dizer que é a Nova Versão Internacional, a melhor Bíblia que já leu. Outro pode escolher outra. Um gosta da Nova King James em inglês. Outra pessoa gosta da velha King James em inglês. Mas qual é a Bíblia correta? Agora, pessoalmente, eu conheci a Palavra de Deus usando a Nova Versão Internacional. Eu encontrei a Deus na Nova Versão Internacional. E por meio desta versão, e isso está bem, mas ainda que você cresça na sua experiência cristã, quem sabe você gostaria de saber as diferenças que existem no mundo, e para isso você necessita de uma doutrina. E a Bíblia diz que a Bíblia é boa para redarguir, para a doutrina, e em Timóteo, a Bíblia nos diz que deveríamos ter cuidado da doutrina. Então, a doutrina é importante para que saibamos o que a Palavra de Deus nos diz exatamente. Quando se trata das nuances mais detalhadas, se você não tem a doutrina e não pode ver a diferença, bem, pode ser que, basicamente, você tenha, então, uma Bíblia ecumênica. Mudando as palavras. Apocalipse 22:18 diz: "E eu advirto a todo que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe trará as pragas que estão descritas neste livro. Se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro." Agora, nós falamos sobre isto ontem. É uma coisa séria tentar intrometer-se com a palavra de Deus. Vamos falar de versos afetados nas Bíblias de fala inglesa. Uma conta aproximada nos daria para a nova Bíblia padrão americana 909 versos. Isso é muito. Na versão revisada, 788 versos. Na nova tradução mundial, 767 versos. Na nova versão internacional, 695 versos. Na Bíblia das Boas Novas, 614. Na Bíblia amplificada, 484. Na Bíblia Douay, que é a Bíblia jesuíta, há menos alterações do que na nova versão padrão. De fato, menos da metade. Isso é incrível. E, no entanto, a Reforma recusou esta Bíblia inteiramente, mas estariam mais felizes em aceitar esta do que as outras. Muito estranho. A velha Bíblia dos Testemunhas de Jeová só tem 120 versos afetados. E quando ela saiu, houve uma reclamação maciça sobre as alterações que fizeram nelas. E hoje as pessoas nem se dão conta de que sua Bíblia tem 909 versos afetados. Mas hoje as pessoas nem se dão conta de que tem na sua Bíblia 999 versos afetados. E isso faz com que 120 pareçam brincadeira de criança. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recepto. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recebido 1.200 vezes. Agora, eu gosto da nova versão da King James em inglês. E eu a uso, mas eu marquei onde há problemas. Por exemplo, onde quer que na Bíblia se diga Jesus é o Filho, a nova versão King James em inglês prefere colocar servo. E isso muda a interpretação inteiramente. A palavra Senhor é removida pelo menos 66 vezes. E coisas desse tipo. Mas esta noite estou mais interessado em me concentrar nos lugares onde as alterações são realmente evidentes. E a coisa vai de mal a pior, como veremos. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová é a primeira que foi alterada. Agora, isto aconteceu no início de 1900, quando Westcott e Hort haviam produzido seus documentos. Os jeovitas não tinham sua própria Bíblia, porque até 1900 não havia outra versão, exceto a dos jesuítas. E essa havia sido recusada totalmente pela Reforma. Vamos ver o que eles fizeram. Eu só vou dar um esboço. Imaginem que todos vocês estão com uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia da versão King James em inglês. Então eu lhes dou um lápis preto e digo, façam os cortes que eu mandar. Foi exatamente isso que fizeram. Isso aconteceu exatamente no início da Igreja dos Testemunhas de Jeová, porque esta era a única Bíblia que eles tinham antes de imprimirem a sua própria Bíblia. Mas então eles começaram a alterá-la. Mateus 16:3, por exemplo. Se vamos ler daí em diante, eles removeram esta parte.
sem levar em consideração o que o texto significa. Eu vou mostrar isso mais tarde nas outras Bíblias. Agora, tudo que foi mudado na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi mudado nas outras, ou pelo menos desacreditado na margem. Pelo menos. Então eles tiraram Mateus 16:3. Quando chegaram ao livro de Marcos, eles tiraram o verso 46. Tiveram que tirá-lo. Quando chegaram a Marcos 16, versos de 9 a 20, bem, eles praticamente tiraram todo o capítulo. Por quê? Porque aqui Jesus aparece fisicamente depois da ressurreição. E isto é um problema. Vejam vocês que no mundo esotérico se ensina que não há ressurreição física, que a ressurreição é esotérica. E um Jesus físico, havendo se levantado dos mortos, é um problema. Assim que eles tiraram esse capítulo. Agora, a situação às vezes não é tão clara quanto a razão por que eles tiram capítulos em outras partes além de Marcos. Assim que se você tem uma tradução moderna, pelo menos a tradução deve dizer à margem que isso não se encontra nos manuscritos mais velhos. Agora, como já vimos, os manuscritos mais velhos já estavam corrompidos, porque tinham modificações de Orígenes, como veremos. Em João 1:1, na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles escreveram assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas na King James e na Almeida se diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James em inglês e na Almeida, mas é um ser menor. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James e na Almeida, mas na Novo Mundo é um Deus menor, escrito com D minúsculo. Portanto, quando chegamos a João capítulo 8 até o versículo 11, vários versos foram alterados. Foi como pegar uma caneta, senhores e senhoras, e cortar tudo. Nós não precisamos mais destes, nós temos algo melhor. Atos 8:37, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, foi removido, porque nesse verso Jesus é o único caminho para que sejamos salvos. Assim que tiveram que tirar esse verso. Também se encontra desaparecido nas outras Bíblias. 1 João 5:7 é um problema muito grande, porque ali Jesus é parte da divindade. Riscado. Regressaremos a este verso e a outros depois. Foi isso que os Testemunhos de Jeová fizeram. Tomaram suas canetas e riscaram todos esses versos relevantes e partes inteiras de capítulos e capítulos inteiros, e houve uma grande insatisfação por causa disso. Agora, imaginem que as Bíblias que temos hoje também fizeram isso e ninguém se queixa. Não é estranho? Não é estranho como esses versos foram alterados? Bem, vejamos como mudaram a verdade esses iniciados para escondê-la do resto do mundo. Que versos eles mudaram? Nós sabemos que os mudaram. Vamos começar com simplicidade e depois nós vamos entrar mais profundamente na doutrina. Lembram-se de algumas coisas? Lembram do que Hort disse? Vamos fazer mudanças leves, uma palavra aqui, outra palavra ali, e ninguém vai notar. E, finalmente, quando coloquemos tudo junto, quando já tenhamos feito todas essas pequenas mudanças no quadro maior, se lerem tudo isso juntos, a nossa doutrina e não a deles estará ali. Não foi isso que ele disse? Foi isso exatamente o que ele disse. A Nova Versão Internacional, em inglês ou em espanhol, diz em 2 Samuel 21:19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Orejim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Opa, quem o matou? Elanã, filho de Jaaré, Orejim. Mas a King James diz: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Orejim, o belemita, feriu o irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Quem matou a Golias? Você prefere a King James ou a Nova Versão Internacional?
Em 2 Samuel 23:5 está escrito na Nova Versão Internacional: não está assim a minha casa firme com Deus, mas a King James, não. Assim está a minha casa para com Deus. Dessa forma, eles colocam ao contrário. Quando Deus diz que não está bem, a Nova Versão Internacional diz que está bem. Outra passagem da Nova Versão é Oséias 11:12. Judá anda errante, distante de Deus, distante do Deus Santíssimo e Fiel. Mas a King James é em inglês, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel aos santos. Percebe? Deus havia dito: Efraim me deixou, Israel me deixou, mas Judá está comigo. Satanás gosta dessas coisas. Assim que diz que todos eles estão contra Deus. Esta é só uma pequena mudança, você sabe, mas é importante, porque ou você está com Deus ou está contra Deus. A versão padrão revisada escreve Mateus 5:44 assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No entanto, a King James em inglês: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Se tiram uma parte disso, nós deixamos de ter um quadro completo. Vocês acham que Mateus 18:11 é um texto importante? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Vocês não acham que esse é um texto importante? Eu acho que é um texto muito importante. Por que ele então não está na Nova Versão Internacional nem na versão padrão revisada? Porque Jesus não tem que ser o único salvador. Nós temos que salvar a nós mesmos. Não é isso que ensina a maçonaria? Nós não precisamos de Jesus. Este é um ensino ridículo. Em Mateus 20:16, na versão padrão revisada em inglês e na Nova Versão Internacional, está escrito: assim que os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. E a King James em inglês e a Almeida em português: assim os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui está uma diferença. Aqui é importante escolher o certo. Do outro lado, o primeiro é o último. Mas o que importa isso? Mas aqui, você poderia ser o último se você não faz a escolha certa. Que texto vocês creem que é o correto? Em Mateus 20:22-23, na Nova Versão Internacional, se diz: não sabem o que estão pedindo. Replicou Jesus: podem acaso beber o trago amargo da taça que eu vou beber? Sim, podemos. Bem, Jesus lhes respondeu: certamente beberão da minha taça. Lhes disse Jesus: mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Isto já está decidido pelo meu Pai. Agora, o que diz a King James em inglês e a Almeida em português? Então Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber da taça que eu vou beber e ser batizados com o batismo com o qual vou ser batizado? Podem ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? Jesus pergunta: vocês podem suportar a mesma coisa? Podem passar pelo sofrimento por minha causa? Em Mateus 25:13, a versão padrão revisada em inglês e a Nova Versão Internacional em português dizem: portanto, respondeu Jesus: velai, porque não sabeis nem dia nem hora. Agora digam-me, esse é um texto lógico para que o Deus do universo coloque na Bíblia? Velai, porque não sabeis dia e hora? Velai para quê? Ora, para quê? A hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim diz a Almeida. Agora, isso não faz sentido? Então, qual é o texto mais lógico? Obviamente, este. Agora, por favor, notem que esta versão simplesmente diz que não sabemos nem dia nem hora. Nem dia nem hora de quê? Da chegada do abominável homem da neve? Ou do que seja. Mas esta outra versão é importante. É a hora da chegada do Filho do Homem. Agora, vamos um pouco mais adiante. Notem o que a Nova Versão Internacional faz em Mateus 24:36. Mas quanto ao dia que acabamos de ler e a hora, ninguém sabe, nem sequer os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Escutaram isso? Escutaram esse texto? Nem o Filho. O que diz a King James e a Almeida? Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, somente o meu Pai. Onde é que está nem o Filho? Não está aqui. Agora, se nós tomamos o verso em que Jesus diz: eu e o Pai somos um, então o que acontece com este verso? Será que Jesus sabe quando ele vai vir? Sim ou não? Claro que sabe.
Agora, o que acontece se nós colocarmos aqui nem o Filho? Isso insinua que Jesus não faz parte da divindade. Estão entendendo? Insinua que Jesus não é parte da divindade. Esta é uma alteração séria. Marcos 2,17. Não vim chamar justos, mas pecadores. Que bom! Aqui é só um chamado. A Nova Versão Internacional diz: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Mas a King James diz: não vim chamar justos, mas a pecadores ao arrependimento. Uau! Aqui há uma ação. Isso é ecumênico? Vamos fazer uma festa juntos. Não importa se cremos a mesma coisa, se guardamos os 10 mandamentos, qualquer coisa que você faça. Se você crê, você pode fazer qualquer coisa. Que importa? Não, não, não. A King James diz: ao arrependimento. Então tiraram isso. Não é preciso mais. Nós somos os iniciados e não precisamos desta parte do verso. Marcos 6,11. Agora, por favor, anote. Vou falar de pequenas alterações para que você veja o quadro grande no final da conferência. Não vou falar mais das alterações grandes, só das alterações sutis, quando se muda um pouquinho aqui e outro pouquinho acolá. Marcos 6,11 na Nova Versão Internacional. E se em algum lugar não os recebem bem e não os escutam, ao sair dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Que diz a King James e a Almeida? E se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, saí daí e sacudi o pó que está debaixo dos vossos pés para testemunho a eles. De certo vos digo que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que vocês acham que esse verso foi removido? Por que tiraram o verso que diz que será mais tolerável com Sodoma e Gomorra? Porque eles não creem no juízo. Percebem? A escolha que você faça, o que importa? Eles não creem na reencarnação? Qualquer coisa que você faça, que importa? Você pode arrumar isso na encarnação seguinte. Então o purgatório desconta com as chamas. Então vamos abandonar a ideia de juízo. Isso vai resolver o problema. E assim eles modificaram o texto. Vocês percebem quantos elementos estão faltando? Não estou falando acerca de versos inteiros aqui. Estou falando pedaços de versos e coisas parecidas. Marcos 10:21, na versão padrão revisada, diz: vem e segue-me. Na Nova Versão Internacional está escrito: logo vem e segue-me. Na versão padrão americana em inglês, e vem, segue-me. A King James em inglês e a Almeida dizem: vem, segue-me tomando a tua cruz. Qual é a diferença entre esses dois? Há uma cruz para carregar quando alguém se converte ao cristianismo. Há uma mudança na vida e há uma cruz que carregar. E isso é o cristianismo. A outra versão, o que é? Salvação no pecado. Uma grande festa feliz. Marcos 10:21. Por que o tiraram da Bíblia? Não é incrível? Simplesmente o tiraram. Marcos 10:24, na versão revista em inglês e na Nova Versão Internacional em espanhol. Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. A Nova Versão Internacional apenas em inglês. Que difícil é para os ricos entrar no reino de Deus. A King James em inglês e a Almeida dizem: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que confiam nas riquezas. Qual é a diferença entre esses dois? Bem, aqui é melhor você dar-se vencido desde o princípio e reencarnar-se várias vezes. Aqui é melhor não ser rico. É melhor doar o seu dinheiro. E na outra, o dinheiro não é problema. Se você está fazendo um ídolo do dinheiro, esse é o problema. Não é certo? Pode ser rico e pode fazer muito bem para Deus. Pode fazer muito bem. Esta é a única possibilidade que tem sentido. Esta o desanima. Mas o meu Deus é um Deus de alento, não um Deus de desalento. E eles simplesmente tiraram. Não necessitam disso. Eles querem oferendas, depois de tudo. Se você tem que manter as instituições e financiá-las, então é melhor que tire esse verso. Marcos 13:14, na Nova Versão Internacional Espanhol, diz: mas agora, quando virem um horrível sacrilégio onde não deve estar. Bem, isto é interessante. A King James e a Almeida dizem: quando, pois, vides o abominável da desolação,
de que falou o profeta Daniel, situado onde não deve estar. Por que tirar isso? Porque Jesus está apontando para 2 livros apocalípticos específicos da Bíblia, que deveríamos estudar nos tempos do fim. Um é o livro de Daniel e o outro é o livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que leem as palavras deste livro, diz em relação ao Apocalipse. E diz mais, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Está falando que devemos buscar ali porque encontraremos as respostas. Porque eles haviam perguntado a Jesus, qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus está dizendo, busquem no livro de Daniel. Uau! Então eles tiraram a evidência, eles a removeram. Eles não gostam desta profecia. Lucas 2,14, na versão Standard em inglês e na nova versão internacional em espanhol, diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que gozam da sua boa vontade. A King James e a Almeida dizem, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora, qual é a diferença entre esses dois? É uma modificação muito sutil, mas qual é a alteração? Bem, há aqui alguns iniciados com quem ele está em paz. Ali Deus é para todos, não há 2 classes. Um é para os iniciados e privilegiados, e este é também para os catecúmenos. Então, não pode ser assim. Vamos mudá-lo. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Para mim é algo vergonhoso e não está em harmonia com o caráter de Deus. Este é o princípio importante. Aqui não é uma questão de gramática, é uma questão de princípio. Lucas 4:4, na versão Standard em inglês, e a Bíblia das Américas em espanhol. E Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. A nova versão internacional em inglês e espanhol. Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem. Está correto? A King James em inglês e a Almeida em português dizem, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ups! Há uma alteração aqui. Eles tiraram este pedaço do verso, porque do contrário, eles se reprovariam a si mesmos. Está certo? Assim tiraram. Estão dizendo, a palavra não é importante mais. A palavra é simplesmente secundária. O importante é o que você sente. O que você sente é que está correto. Deus vai guiar você por meio do seu espírito. Todas as religiões guiam a fonte final, que são os sentimentos. Esqueçam-se da palavra. Não é isso, por acaso, que o mundo ensina hoje? Mas se você não confia em toda a palavra de Deus, então é melhor descobrir o que Deus quer e certificar-se de mudar isso na Bíblia. 2 Timóteo 3,16, na versão padrão. Cada escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar. Na King James e na Almeida, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Mudaram só uma palavra. Mas qual é a diferença? Uma pequena diferença. Vamos mudar, disse Hort. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E eles nem sequer se dão conta. São catecúmenos. São todos estúpidos. Eles não vão nem notar. O que significa isto? Significa que só uma parte da Escritura é inspirada por Deus e que é proveitosa. Então, que parte é inspirada e que parte não é? Bem, isso os iniciados têm que decidir, certo? É por isso que dizem que o Papa vai lhes dizer no que crer. Você não pode ler sozinho, porque você vira um herege. Você toma sua própria decisão. E essa heresia, então, torna você sujeito à penalidade de morte. Mas a verdade é que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é útil para a doutrina. Lucas 9, 55 e 56. Vejam apenas o que desaparece. Na versão padrão em inglês. Então, virando-se, os repreendeu. E se foram a outra aldeia. A nova versão internacional em espanhol e inglês diz, mas Jesus se virou e os repreendeu. Logo seguiram uma jornada para outra aldeia. Percebem? Além de ser estranho, é um verso que não faz sentido. A Almeida diz, então, virando-se, os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o espírito do homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. E se for uma outra aldeia? Qual deles tem mais sentido para vocês? Esta versão tem poder. Esta versão tem um salvador. Esta versão tem uma resposta para todos os seus problemas. Esta outra não tem nenhuma resposta. Seria melhor que esta passagem nem estivesse na Bíblia. Eu não acredito que Deus possa colocar algo tão ridículo assim na Bíblia. Lucas 22, 43 a 44.
Esta passagem não existe. Não a encontraremos na versão padrão. Então apareceu um outro anjo do céu para fortalecê-lo. Cheio de angústia, orava mais intensamente, e seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Vocês acreditam que eles tiraram esse texto? Vocês se lembram que eles não acreditam na expiação? E se não creem na expiação, não creem que Jesus derramou nem uma gota de seu sangue por você. E eles então tiraram essa vergonhosa doutrina da expiação, como Hort alegou. Estas são alterações sérias. E o Senhor diz que as pessoas que tocam a sua palavra dessa maneira e removem a Jesus Cristo do Evangelho vão ter que pagar um preço. João 10,14 na versão padrão. Eu sou o bom pastor, conheço os meus e os meus me conhecem. A versão King James e Almeida dizem, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Há uma diferença sutil aqui, percebem? Em vista das seguintes palavras sucessivas, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, esta alteração destrói a rica diversidade da expressão do original. Tem sentido a nível gramatical e da relação entre pai e filho, o que significa que Jesus é Deus. É uma modificação sutil para remover algo do poder de Jesus Cristo. Atos 28 e 29. Sabei então que esta é a salvação de Deus que foi enviada aos gentios. Eles ouvirão. Quando terminou de dizer isto, os judeus se foram tendo uma grande discussão entre si. É isso que diz a King James e a Almeida em português. Agora, por que será que removeram do livro de Atos este verso na versão padrão? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando você decide sobre este assunto, isso vai causar divisão. Vai causar divisão. Eles se foram e tinham uma grande discussão entre si. Mas o espírito do ecumenismo diz, todos estão juntos, somos uma família feliz. Portanto, há no verso 28 um espírito de separação. Percebem que essa é uma diferença importante? Jesus estabelece esta diferença e, portanto, ela é importante. E nós precisamos descobrir o que a Bíblia fala sobre este assunto. Nós terminamos a sessão anterior vendo que o Evangelho pode ser divisivo. Então, quando você prega sobre Jesus, a pessoa precisa tomar uma decisão. O Evangelho é uma espada de dois gumes que penetra e corta até a medula. E as pessoas tomam a decisão baseada nos fatos. Ou elas vão em uma direção, ou elas vão na direção oposta. E é por isso que o verso 29 tinha que desaparecer numa Bíblia ecumênica. Porque houve uma grande discussão e uma divisão ocorreu entre eles. Em 1 Coríntios 10, 28, na versão padrão, está escrito, mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, então, por consideração a este homem que informou você, e por causa da consciência, e para aí. Mas a King James e Almeida dizem, mas se um homem lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comai por sua causa e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então, por que há certas regras na Bíblia? Porque Deus é o dono dela. E quem é o dono dela neste verso? O Senhor. Essa é uma referência a Jesus Cristo. Mas eles não querem que Jesus Cristo seja o dono por causa da maçonaria. Eles têm um outro Deus. Então, onde Jesus é descrito como o Senhor desta terra, esses versos são sistematicamente retirados da Bíblia. Apocalipse 14, 5 na versão padrão. E nenhuma mentira foi achada na sua boca, porque eles são imaculados. A Nova Versão Internacional diz, nenhuma mentira foi achada na sua boca, porque eles são sem culpa. A King James e Almeida dizem, e na sua boca não foi encontrado nenhum engano, pois eles se encontram sem defeito diante do trono de Deus. Percebem que há aqui uma prestação de contas a um poder superior? Aqui, nesses outros versos, não há prestação de contas. Só há prestação de contas para você mesmo. Agora, na King James, é importante quem governa. Apocalipse 22, 14 tem uma alteração radical.
Na versão padrão está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. Bem, eu espero que eles usem o sabão em pó correto. Eu não sei quais são as marcas que existem no seu país, mas talvez a marca faça uma diferença. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que possam ter direito à árvore da vida. Agora, qual que vocês acham que é provavelmente certo? Aqui, nesses outros versos, não há prestação de contas. O que você faz é lavar suas roupas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Isso é obediência. Eles mudaram isso na versão padrão, na nova versão internacional e na nova versão americana. Lucas 4:8 na King James e na Almeida. E Jesus respondeu e disse a ele: afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito: tu adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente darás culto. Bem, a versão do AI, que é basicamente a Bíblia jesuíta, ou o produto da Bíblia jesuíta, diz: e Jesus lhe respondeu e disse: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. O que será que desapareceu? Está faltando uma coisa. A mesma coisa acontece na versão padrão. E Jesus lhe respondeu: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Na nova versão internacional, Jesus respondeu: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Todas essas versões deixam uma coisa fora. O que eles estão deixando fora? Afasta-te de mim, Satanás. Por que eles tiraram isso? A expressão afasta-te de mim, Satanás, foi primeiramente omitida porque Jesus usou a mesma expressão depois para Pedro em Mateus 16:23, para repreender o apóstolo. Eles não queriam o mesmo espírito, porque isto tem algo que ver com a doutrina de Pedro, eventualmente se tornando o Papa. É uma questão bastante complexa, mas há uma boa razão para eles tirarem esse verso. Em João 5:39, na King James e na Almeida, buscai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas na versão padrão, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que há nelas a vida eterna. A nova versão internacional diz: vocês estudam as Escrituras diligentemente porque vocês pensam que elas possuem a vida eterna. Qual a diferença entre essas versões? Na King James é um comando, há um ponto e vírgula. Pois nelas julgais ter a vida eterna. A este respeito, a revista Dublin nota o seguinte: é um jornal católico de julho de 1881, que diz o seguinte: mas talvez a mudança mais surpreendente de todas seja João 5:39. Não mais diz, buscai as Escrituras, mas vocês buscam. E assim o protestantismo perdeu a própria razão da sua existência. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que estavam mudando. Porque nós, como protestantes, acreditamos que nós temos que buscar as Escrituras para descobrir nelas a vida eterna. Mas nas outras traduções, o protestantismo virou lixo. Há também um golpe mortal contra os milagres. Em João 2:11, na King James e na Almeida, está escrito: este foi o início dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia. Mas na Bíblia padrão está escrito sinais. Na nova versão internacional, sinais milagrosos. Não está milagres mais. O que Jesus fez foi um milagre. Foi uma coisa que ninguém mais consegue fazer. Jesus era especial. Ele era diferente de todo mundo. Ele não era simplesmente um mágico. Mas a palavra milagre está ali, singular e plural, 32 vezes na King James. Que pena, que destruição esta Bíblia padrão causou. Em 23 dessas ocorrências, a palavra milagre simplesmente desapareceu. E nas outras 9 vezes, embora usem o termo no texto, sua força é enfraquecida por um substituto à margem. Isso vem de Nossa Bíblia Vindicada, do professor Wilkinson. Agora notem como a doutrina da conversão é solapada em Mateus 18:2 e 3. Na King James está: e Jesus disse, a menos que vos converteis e vos torneis como crianças. Mas a Bíblia padrão diz: a menos que vocês se virem e se tornem como crianças. Se voltem para onde? A nova versão internacional diz: a menos que vocês mudem e se tornem como crianças. Mudar como? A conversão é um termo muito forte e implica exatamente o que ela significa. E por isso eles tiraram essa palavra. Vamos nos aprofundar. A nova versão internacional em inglês diz: e para revelar a todos a administração do mistério que pelos séculos passados foi mantido escondido por Deus, que criou todas as coisas. O que você acha que a King James e a Almeida dizem? Vamos ler.
que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Por que eles tiraram Jesus Cristo? Vocês não acham que há aqui um ataque sutil a Jesus Cristo? Ou talvez um ataque não tão sutil? Talvez seja um ataque aberto a Jesus Cristo. Eles odiavam a doutrina de que Jesus morreu por você, derramando o seu sangue. Em Colossenses 1,14, na King James e na Almeida, em quem nós temos redenção pelo sangue, mesmo o perdão dos pecados. A versão jesuíta diz, em quem nós temos redenção, a remissão dos pecados. O que saiu? Através do seu sangue. Estranho. A nova versão internacional diz, em quem nós temos redenção, o perdão dos pecados. Parece a Bíblia jesuíta. Então, basicamente, se você lê a nova versão internacional, você está lendo a Bíblia jesuíta. Através de seu sangue desapareceu. E isso é interessante. Em Lucas 23, 44 a 45, na King James, está escrito, e era cerca da hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol se escureceu. Então aqui se passou um milagre, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, um milagre celestial. Mas a Bíblia Padrão Revista diz, toda a luz do sol falhou. E a tradução Moffat diz, e houve um eclipse do sol. Eu fico imaginando de onde eles tiram essas coisas. Em João 9,4 há outra pequena mudança. Note aqui, que belezinha. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto ainda é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Mas na Bíblia Padrão Revista e na nova versão internacional encontramos, nós devemos fazer as obras daquele que me enviou. Qual a diferença entre essas duas? Há uma diferença enorme. Em uma, é Jesus que deve fazer a obra. Mas nessas outras traduções, nós também podemos fazê-la. Nas próximas palestras, eu vou lhes mostrar pregadores que se levantam do púlpito e dizem que eles podem salvar você da mesma maneira que Jesus pode. Eu vou lhes mostrar pregadores famosos do mundo que dizem a mesma coisa, e sem problemas. Eles podem usar este texto nestas novas versões para fazer isso, porque esses textos foram alterados. Eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus é mentiroso? Na King James está escrito, subi para a festa, eu ainda não vou subir para a festa, pois minha hora não chegou. Na Bíblia Padrão Revista está escrito, vão para a festa, vocês. Eu não vou subir para a festa, pois a minha hora ainda não chegou. Aqui Jesus diz, eu não vou, mas vai. Ali Jesus diz, eu ainda não vou, e então vai. Então, na King James, ele está dizendo a verdade, ele não é mentiroso. Você deve escolher se você quer que Jesus seja mentiroso, ou se você não quer que ele seja mentiroso. O maior dano de todos é quando você tira a divindade de Cristo. E com respeito a isso, nós vamos aguardar até a próxima sessão. Obrigado.